Jesus. Derrama tua unção naqueles que vão participar do Gruta amanhã ou na sexta ou no sábado. Que o Senhor possa estar derramando graça naqueles que estão de aquim, fortalecendo, derramando o teu ânimo, em nome de Jesus. Que o Senhor nos ajude a ter um momento abençoado para a glória do teu santo nome. Amém. Amém, queridos? Bom, como eu falei semana passada, nós falamos sobre a doutrina da pregação da palavra, né? Doutrina da pregação da palavra. Nós falamos sobre a importância da pregação da palavra, né? Nós então vimos como era para Jesus, na mentalidade de Jesus, a questão da pregação da palavra e a importância que nós temos de proclamar, a importância que nós precisamos dar para a proclamação da palavra. Nós vimos na semana passada e eu falei que eu iria fazer a proclamação da palavra e depois a posterior a igreja no lar, né? Então hoje nós iremos fazer a igreja no lar, mas desde já eu vou pedindo escusas para os irmãos que eu não consegui preparar no slide, não tive condições de preparar nos slides, então eu vou compartilhar alguns textos e eu peço a compreensão e peço que os irmãos estejam atentos para a gente poder ver esse movimento da igreja desde a nascente, desde o momento de nascimento da igreja até os dias de hoje, 2000 anos depois, porque a igreja nasceu em Jesus Cristo, né? Ele introduz a igreja e Jesus Cristo dá origem a esse movimento chamado igreja, e nós estamos hoje há 2000 anos depois da ideia do início, melhor dizendo, da nascedora ali, do nascente da igreja, né? Então você vê que existe uma longa história entre o início, entre o começo do movimento da igreja até os dias de hoje, para os nossos dias, aquilo que nós estamos vivendo, né? Então nós precisamos dar uma olhada em todo esse processo e nós precisamos extrair da Bíblia a ideia que Jesus tem, ou que Jesus tem para a gente com relação à questão da igreja no lar. Ok? Beleza? Tranquilo? Sossegado? Eu gostaria de abrir bem rapidinho em Mateus capítulo de número 18, verso de número 20. Mateus capítulo de número 18, verso de número 20, eu acho que é o texto mais básico, basilar, fundamental com relação à igreja. Mateus 18, 20. Alguém pode ler para a gente? Amém. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Amém. Obrigado, Ivan. Veja bem, Jesus não disse aonde, mas Jesus disse a quantidade. Quando a gente fala de igreja, a gente precisa entender que a igreja ela nasceu nas ruas. A igreja nasceu nas ruas. É um movimento de rua, popular. É um movimento que nasceu no meio das pessoas. E Jesus ele está justamente dizendo isso, que o movimento da igreja é um movimento, na sua DNA, um movimento popular. Popular. Um movimento do boca a boca, um movimento de 2 ou mais reunidos em meu nome. Você quer uma estrutura mais simples do que a estrutura que Jesus colocou? Aonde 2 ou mais estiver reunido em meu nome, ali eu estarei. Não é? Não é isso? Então essa é a base da igreja. A igreja é um movimento de rua. Ele nasce no boca a boca, ele nasce nas ruas da Galileia, começa na Galileia, com Jesus escolhendo 12 discípulos, nas praias. Quando você volta, por exemplo, nos montes, em Mateus capítulo de número 5, você olha para Mateus capítulo de número 5, onde Jesus pregava. Jesus pregava
nas praias, né, ali do nascente da igreja, né? Então você vê que existe uma longa história entre o início, entre o começo do movimento da igreja até os dias de hoje, para os nossos dias, aquilo que nós estamos vivendo, né? Então nós precisamos dar uma olhada em todo esse processo, e nós precisamos extrair da Bíblia a ideia que Jesus tem, ou que Jesus tem para a gente com relação à questão da igreja no lar. Ok? Beleza? Tranquilo? Sossegado? Eu gostaria de abrir bem rapidinho em Mateus capítulo de número 18, verso de número 20. Mateus capítulo de número 18, verso de número 20, eu acho que é a texto mais básico, basilar, fundamental com relação à igreja. Mateus 18, 20. Alguém pode ler para a gente? Amém. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Amém. Obrigado, Ivan. Veja bem, Jesus não disse aonde, mas Jesus disse a quantidade. Quando a gente fala de igreja, a gente precisa entender que a igreja ela nasceu nas ruas. A igreja nasceu nas ruas. É um movimento de rua, popular. É um movimento que nasceu no meio das pessoas. E Jesus ele está justamente dizendo isso, que o movimento da igreja é um movimento, na sua DNA, um movimento popular. Popular. Um movimento do boca a boca, um movimento de 2 ou mais reunidos em meu nome. Você quer uma estrutura mais simples do que a estrutura que Jesus colocou? Aonde 2 ou mais estiver reunido em meu nome, ali eu estarei. Não é? Não é isso? Então essa é a base da igreja. A igreja é um movimento de rua. Ele nasce no boca a boca, ele nasce nas ruas da Galileia, começa na Galileia, com Jesus escolhendo 12 discípulos, nas praias. Quando você volta, por exemplo, nos montes, em Mateus capítulo de número 5, você olha para Mateus capítulo de número 5, onde Jesus pregava. Jesus pregava nas praias, né? Jesus pregava nas praias da Galileia, Jesus pregava nas praias de Tiberíades, Jesus pregava no Monte das Oliveiras, né? O sermão mais conhecido de Jesus, que é de capítulo 5 de Mateus até o capítulo 7, que é conhecido o Sermão do Monte, justamente porque ele estava ali no Monte das Oliveiras pregando. Mas Jesus também prega na sinagoga, Jesus também prega no templo, ok? Mas o movimento do cristianismo, ele nasce estritamente na pessoa de Jesus Cristo e ele organiza e fundamenta a igreja aonde 2 ou mais estiver reunido em meu nome. Então, o movimento, a nascente da igreja, na sua DNA, é um movimento de rua. Não é um movimento de elite, é um movimento de massa. É um movimento do boca a boca. Vocês estão conseguindo entender o que o pastor está dizendo? Até aí tudo tranquilo? Então vamos lá. Se Jesus criou um movimento que é um movimento de massa, um movimento de rua, um movimento que se fundamenta na amizade e na troca entre as pessoas, e o seu próprio mestre Jesus Cristo, ele era um líder peregrino. Como assim? Ele era um peregrino, ele não tinha uma parada. Tanto que ele fala em Mateus capítulo de número 8, verso de número 20. Mais alguém poderia ler pra gente? Mateus 8, 20. Alguém? Amém. Pode ler. E disse Jesus: as raposas têm covis e as aves do céu têm ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Isso, Jesus está dizendo justamente para aqueles que iriam segui-lo. As raposas têm covis
e os passarinhos têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. Jesus não tinha casa? Jesus tinha casa, mas o estilo de vida de Jesus era um estilo de vida para fora da casa, ou um estilo de vida na rua, transitando de uma cidade a outra, num estilo de vida em trânsito. E aí ele assume a posição de um líder peregrino. Quando a gente fala dessa base da igreja, a gente tem uma tendência de subversão no entendimento dela. Porque a gente olha e fala assim, bom, se a igreja é um movimento de rua e o pastor da igreja, que é Jesus Cristo, é um peregrino, tudo que nós estamos fazendo está errado. Se a gente fizer uma leitura superficial ou uma leitura somente desse momento histórico da igreja, que é a nascente dele, a gente vai falar que realmente tudo que nós estamos vivendo está errado. E não que nós não estejamos vivendo tudo errado. O fato é que a questão que nós precisamos pontuar e entender é que essa nascente da igreja, ela precisava desse DNA, dessa transmissão de DNA, e a posterior veio os apóstolos e vieram colocando como seria delineada a igreja organizacional. Quando a gente fala de Jesus e a igreja, a gente está falando da igreja organismo de Deus. A igreja como organismo, como um povo separado, e Jesus está instituindo esse povo que viria a ser o seu próprio organismo, a sua própria extensão. Quando a gente olha para os apóstolos, a gente começa a ver a organização da igreja no apóstolo Pedro, no apóstolo Paulo, nos apóstolos Tiago, e aí começa um trabalho de organização. Então a gente não está vivendo tudo errado. E a gente não deve subverter aquilo que está sendo ensinado. O fato é que nós precisamos entender que na DNA da igreja, ela é um trabalho de rua. Ela não é um trabalho dentro das quatro paredes. É um trabalho para fora das quatro paredes. Entende? Estão comigo? E isso tem a ver com a proclamação do evangelho. O evangelho proclamado na igreja, ela precisa atingir a sociedade de alguma maneira através dos cristãos que ali dentro estão ouvindo, sendo nutridos na palavra de Deus. Isso é tão importante que aí eu quero já levantar aqui um ponto de reflexão. Quantos aqui não vê a hora de chegar o final de semana? Tem alguém aqui que está assim, não vejo a hora de chegar o final de semana? Quem aqui está feliz com o dia que está vivendo? Também. Veja bem, o que eu quero falar com essa pergunta? Nós temos na nossa mente que o final de semana é o dia de Deus e que o final de semana é o dia de alegria para a gente, porque durante a semana é um dia difícil para a gente. Né? Mas o Joel Beeker, um conhecido puritano, ele escreve e fala sobre essa questão de que o cristão, e principalmente o cristão puritano do século XVI, ele tinha na cabeça dele que todo dia era um dia dado por Deus, e como um dia dado por Deus, nós estaríamos naquele dia funcionando dentro da nossa vocação. Imagine que onde você está, no dia que você está, é um dia para você desempenhar a sua vocação. Não tem separação de dia para o Senhor. Todos os dias é o dia do Senhor. Todos os dias é um dia do Senhor. Se a gente fica naquela, eu estou esperando o final de semana para eu ser feliz e para eu viver para Deus, nós vamos ter uma grande dificuldade na nossa vida, porque a gente sempre vai esperar pelo dia do Senhor, sendo que todo dia é o dia de glorificar a Deus. E aí ele fala que ele teve um professor no seminário, que o professor colocava assim quando chegava na sexta-feira: obrigado, Deus, pela sexta-feira. Aí quando chegava na segunda-feira, ele pensava assim, bom, na sexta-feira eu entendo porque chegou o final de semana. Na segunda-feira ele apagava a sexta-feira e colocava obrigado, Deus, pela segunda-feira. Aí ele, incomodado, perguntou pro professor: por que você coloca obrigado, Deus, por todos os dias da semana? Ele falou assim: porque todos os dias da semana é dia de eu viver a minha vocação.
é dia de eu viver a minha vocação. Todos os dias da semana. Então, a mentalidade do cristão, ela precisa descondicionar da mentalidade do mundo. Essa mentalidade do mundo é de chegar ao final de semana para poder ser feliz. O crente é feliz direto. Ele é feliz trabalhando, ele é feliz na tribulação, ele é feliz conquistando, ele é feliz perdendo, ele é feliz porque Jesus Cristo é a inspiração de felicidade dele. Aí eu concordo plenamente com aqueles que levantaram a mão para falar assim, olha, eu espero pelo final de semana porque é o dia do meu culto público ao Senhor. Aí, glória a Deus, porque realmente é o dia de culto público e o resto da semana é dia de culto privado. Então, vamos lá. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, Jesus Cristo ele iniciou um movimento que é sim para influenciar a sociedade, não é para ficar preso dentro de uma caixa, não é para ficar preso dentro de um templo. Mas nós não podemos nos esquecer da história da igreja. Quando a gente pensa na história da igreja, nós estamos no ano de 2020. 2020 com uns ajustes para cá e uns ajustes para lá, porque dizem que o calendário gregoriano não está de todo acertado. O calendário gregoriano é aquele que determina ano Domini. Ano Domini é o ano do Senhor, o ano que Jesus viveu, os 33 anos que Jesus viveu, do 0 ao 33, esse é o ano Domini, o ano que Jesus esteve na Terra. O AD, que é AC, antes de Cristo, e o DC, depois de Cristo. Eu acho que você já viu isso. Então, o ano Domini é o período que Jesus esteve na Terra. Então, tem um certo... Quando o padre Gregório, ou aqueles que o ajudaram, foram criar o calendário gregoriano, que é o calendário que nós vivemos hoje, do ano Domini, do AC e do DC, eles tiveram um pouquinho de erro, então tem um pouquinho de erro nos ajustes de data. Mas nós, sem entrar no detalhe do ajuste de data, nós estamos 2020 anos depois que Jesus Cristo inaugurou a instituição mais importante da Terra, que é a igreja. E veja bem, a instituição mais importante da Terra, que é a igreja, ela não morreu, ela não deixou de existir e ela continua existindo mesmo nos lugares mais hostis da Terra, como Uganda, que até 1990 tinha um ditador chamado Benjamin Dada. Você pode procurar. Esse cara, ele perseguiu a igreja de Uganda, e a igreja em Uganda, ela se reunia nos pântanos. Era a igreja do pântano, a igreja de Uganda. Você está entendendo? A igreja ela não tem um local específico para se reunir, porque ela se reúne onde 2 ou mais estiver reunido no nome de Jesus, e isso não significa que a gente pode sair fazendo igreja do jeito que a gente quer. Não é isso que Jesus quis dizer. Porque se a gente começar a sair fazendo igreja do jeito que a gente quer, porque agora eu sou igreja, eu sou autoridade sobre a minha vida, a gente vai ver o que está acontecendo hoje com a igreja. O que está acontecendo hoje com a igreja? Uma igreja totalmente sem noção bíblica e sem a doutrina bíblica sendo vivida. Se a igreja, da forma organizada e organizacional, já deixa passar as doutrinas bíblicas, os ensinamentos bíblicos, imagina se o movimento se transformar num movimento de bagunça, e não foi isso que Jesus Cristo veio. Por isso ele institui, mesmo a igreja reunida entre 2, ele coloca apóstolos. Ele regra através dos apóstolos. Nenhuma igreja nascia fora da autoridade apostólica. E toda igreja que nascia fora da autoridade apostólica era considerada herege. Entende? Então, Jesus ele deu o corpo para a igreja, ele deu a ideia para a igreja, que a igreja é um movimento de rua, a DNA é do movimento de rua, mas ele deu a instituição para os apóstolos para poder regrar essa organização que precisa estar fora, para não virar bagunça. Porque você imagina, sem autoridade, a igreja vira uma baderna, uma bagunça, e ninguém sabe para onde vai. E aí aonde que entra a doutrina? A doutrina entra justamente, ela encaixa justamente
na regulação daquilo que nós professamos universalmente de fé. Você não professa Jesus Cristo sem primeiro ter entendido no Espírito de Deus que Ele é Deus e que pagou o preço pela sua vida, e isso é fruto de doutrina. Você está entendendo? Isso é fruto de entendimento bíblico. Você pode não ter estudado doutrinariamente a pessoa de Jesus Cristo, o divino Jesus e o humano Jesus, mas alguém falou que Jesus morreu por você como um dogma da igreja, pagou o preço como um dogma da igreja, e você então creu nessa mensagem e declarou que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Você está entendendo? E aí, como que a gente sabe que as pessoas são de Cristo? Quando elas confessam uma fé universal e praticam uma fé universal. Amém? Só que aí estava tudo indo muito bem. Ou melhor, muito mal para a igreja. Porque ela perdeu o mestre, o grande líder, o líder peregrino, que peregrinou sobre Jerusalém e levou seus discípulos para todo lado e sofreu uma grande perseguição em Atos dos Apóstolos. Então a igreja, ela estava impossibilitada de continuar caminhando livremente onde dois ou mais estivessem reunida em nome de Jesus Cristo, porque todos aqueles que se reuniam em nome de Jesus Cristo, seja na praça, seja nos montes, ou seja nas praias, à vistas dos judeus, eles eram presos. E esse relato está em Atos, capítulo de número 12. Vocês estão conseguindo entender o raciocínio? Não está muito difícil não, né? Está dando para acompanhar, né? Então, em Atos, capítulo de número 12, nós vamos ter uma leitura um pouco extensa, mas muito importante e interessante, porque vai falar justamente da igreja no lar, e eu quero levantar alguns aspectos da igreja no lar que se nós queremos viver a igreja no lar como foi em Atos, nós precisamos extrair do texto. Amém? Vamos lá. É um texto meio extenso, então eu vou estar lendo, tá? Para a gente não delongar um pouco, porque ele tem mais de um versículo, ele vai do 1 ao 12. E eu fiquei falando aqui e esqueci de abrir, mas vamos lá. Capítulo de número 12 de Atos diz assim: Nesta ocasião, todos acharam? Amém? Dá um chacoalho, uma balançadinha na cabeça, eu já vou saber. Nesta ocasião, o rei Herodes prendeu alguns dos que pertenciam à igreja. Quem que foi preso? Alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Aí, ó, um Tiago, irmão de João, se foi morto por Herodes. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Verso de número 4. Tendo prendido, lançou no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Então estava tudo armado, era mais um que ia ser morto. Julgamento público, os judeus iam pedir para matar, porque o povo judeu gostava de ver os do caminho ou os cristãos, os da igreja, sendo mortos, porque era hostil. Então Pedro ficou preso. No verso de número 5, Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja fazia o quê? Orava intensamente a Deus por ele. A igreja não parou. Pedro foi preso, mas a igreja não parou. Vamos ver a amplitude desse movimento da igreja, e que ela orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e a sentinela montava guarda à entrada do cárcere. Verso de número 7. Repentinamente,
apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e acordou. Depressa, levanta-se, disse ele. Então as algemas caíram do punho de Pedro. Verso 8. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias, e Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a capa e siga-me. Verso 9. Saindo Pedro seguiu, não sabendo do que era real o que se fazia por meio de um anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua. De repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei que sem nenhuma dúvida que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. 12. Percebendo isso, se dirigiu à casa de Maria. Para onde ele foi? Para a casa de Maria. Guarda isso, querido. Mãe de João, também chamado de Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Você lembra que o povo estava orando lá no começo pelo Pedro? Aonde eles estavam orando? Nas praias? Eles estavam orando no templo? Eles estavam orando onde? Aonde era o lugar possível? Na casa de uma irmã. Aonde era o lugar mais possível da igreja se reunir? Na casa de alguém, porque a igreja não tinha templo, a igreja não tinha liberdade, a igreja estava perseguida e ela tinha virado um espetáculo público toda vez que algum líder ou algum homem da igreja ou família da igreja era preso, virava um espetáculo público. É isso que o texto está narrando. É ou não é? Sim ou não? Então a igreja estava na casa. Agora veja a tensão do texto. O texto trata esse tema com uma tensão muito grande. Presta atenção. No verso de número 13. Pedro bateu a porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Presta atenção. Ao reconhecer a voz de Pedro, ela abriu a porta. Abriu a porta? Não. Vamos ver o que ela fez. Ao perceber a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou: Pedro está à porta. Imagina, tá todo mundo orando e jejuando, Tiago já tinha sido morto e todo mundo esperava só o que ia acontecer com Pedro? Que Pedro ia morrer. Estava todo mundo esperando a morte de Pedro. Não tinha piedade por parte dos perseguidores. Essa era a realidade nua e crua. Quando ela vai até a porta, ela escuta a voz de Pedro, ela volta com alegria. Por quê? Porque a resposta de oração estava na porta dela. Só que ela não conseguiu ter o reflexo de abrir a porta. Sabe aquelas pessoas que ganham presente e não tem um reflexo de abrir o presente? Sai correndo para contar para todo mundo antes de abrir o presente? Ela saiu assim, tomada de alegria. E foi conversar com uns de casa. Verso de número 14. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou: Pedro está à porta. Aí no verso de número 15. Eles, porém, lhe disseram: você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe: deve ser o anjo dele. Olha só, olha o diálogo. Imagina, o homem está lá na porta, acabou de fugir da prisão, o anjo livrou ele. Imagina como que ele não estava na porta da casa esperando alguém abrir a porta e ninguém abria a porta porque estavam discutindo se era ele mesmo, se era um anjo ou o que essa mulher tinha visto. Vocês estão entendendo o drama do texto? Estão conseguindo perceber? Sim ou não? Vamos lá, continuemos o texto. No verso de número 16. Mas Pedro continuou batendo.
Quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Eles não imaginavam que Pedro ia chegar naquela hora, daquele jeito, daquela forma, e eles foram tomados de perplexidade. Eles ficaram assustados. No verso de número 17, mas ele, fazendo-lhes sinais para que se calassem, descreveu como o Senhor havia tirado da prisão e disse: contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. Veja bem, aonde a igreja estava reunida? Nas casas. E os apóstolos não precisavam de um templo para ser reconhecidos como apóstolos. Eles eram e eram recebidos como apóstolos. Não é verdade? Não havia um esforço por parte deles de provar o apostolado dele, só mais ali na frente, quando a igreja começa a ficar maior e de um movimento maior, de um movimento mais amplo. O fato é que a igreja se reunia nas casas no primeiro século. E aí o que tem em destaque nesse texto? Primeiro, se reunir na casa era o refúgio dos cristãos. Se eles estivessem no templo, eles faziam isso, eles se reuniam no templo. Se você voltar, você vai ver em alguns exemplos de Atos que eles se reuniam no templo. E ali eles oravam como bons judeus e discutiam sobre as coisas. Aparentemente, ali no templo, eles eram bons judeus. Mas nas casas, e aí não é uma mentira, eles pregavam o evangelho, distribuíam até o ponto de não ter mais liberdade. E quando houve o cerceamento da liberdade, o refúgio da igreja foi na casa, só que não houve nenhum tipo de perda no movimento porque a igreja foi para casa. Por que isso aconteceu? Isso acontece por causa de um ambiente que a igreja estava vivendo, de um momento histórico que a igreja estava vivendo no primeiro século da história da igreja, que obrigou ela a se resguardar nas casas, ok? Tranquilo até aí? Só que aí eu vejo um movimento também que ele é natural, ele não é forçado. É um movimento natural. Gente, veja bem, o cristão do primeiro século, ele não tinha opção. Ele era cristão, mas ele era cristão raiz, porque declarar ser cristão, declarar ser do caminho, era morte, perseguição. A pessoa tinha que ter muito... Não dava lucro ser cristão. Não dava resultado ser cristão. Vocês estão acompanhando o que o pastor está dizendo? Não dava, gente. A gente tem que entender isso. No primeiro século, quem era cristão era perseguido. É o que nós estamos vendo. A igreja primitiva, ela foi terrivelmente perseguida. E o ambiente natural de culto era a casa. Era um movimento natural. As pessoas estavam reunidas na casa. E isso, a igreja, ela crescia dentro do ambiente das casas. Naturalmente. Aí nós vamos para a segunda parte da história. Qual que é a segunda parte da história? Então, quando a gente olha para esse momento da história, as coisas circunstanciais estavam ruins. Mas a igreja estava bem pra caramba. Por quê? Ela vivia um ambiente de multiplicação, e quando você volta para Atos capítulo de número 2, você vai ver que o Senhor acrescentava dia a dia aqueles que iam sendo salvos por causa dessa alegria de estar na casa. Dessa alegria de... Por quê? Porque a casa é o lugar de maior intimidade de todos. Você só coloca dentro da tua casa o que é amigo teu. É ou não é? E aqui nós estamos colocando em Atos dos Apóstolos toda uma irmandade. Um povo que se converte. Agora você imagina, chega na tua corda, imagina que você está na sua casa, chega teu inimigo na tua corda. Eu sei que ninguém tem inimigo, mas aquela pessoa que não vai muito bem. Aqui, graças a Deus, ninguém tem inimigo. Mas que não... Gente, chegou na corda dos apóstolos Paulo. E o dia que falou pro menino, o Ananias, e cuidar do Paulo? Hã? Ó, você vai cuidar dele,
que ele tem que se converter. Eu cuidar do Paulo? Você tá louco? O Paulo tá matando todo mundo, eu não vou lá não. Você vai lá cuidar dele. Vai lá cuidar do Paulo, porque eu tenho grande obra na vida dele. Você tá entendendo? E as pessoas tiveram que abrir a porta para Paulo, que era o maior perseguidor da igreja. Eles não estavam querendo nem abrir a casa para Pedro, que eles estavam com medo de não ser nem Pedro. Você está entendendo? Agora você imagina para um perseguidor declarado que é Paulo. Você está entendendo? Por amor de Cristo, tudo vale. Por quê? Porque eles estão mal circunstancialmente, mas estão bem resolvidos com relação à conversão deles. Não existe dúvida, não existe dificuldade em fazer aquilo que eles sabem que tem que ser feito, que é dar a face para o inimigo, que é acolher as pessoas, e se a pessoa pedir para andar uma túnica a mais, a gente anda até 2 e até 3 túnicas, até 3. Se alguém pede uma túnica, você dá 2 túnicas, dá a sua também. Enfim, eu confundi as coisas, mas você entendeu? Amém? Eles estavam resolvidos quanto à conversão dele. O que me faz pensar o seguinte, que nenhum movimento cristão, seja ele de Igreja em 7, M12, e G12, que são tudo movimentos celulares, MDA, método de discipulado apostólico, nenhum movimento vai dar certo se não for um movimento natural. Não vai dar certo se não for um movimento natural. Se a Igreja Evangélica das Nações não fizer cordas que sejam cordas que funcionam ou funcionem naturalmente dentro de um propósito, não dá certo. Tem que ser algo natural. Natural. E tem que estar no coração de todos, porque nós entendemos que esse é o movimento de Jesus Cristo. Se a gente não entender que é o movimento de Jesus Cristo, nós não iríamos fazer. Você está entendendo? Por quê? Não funciona. Não funciona. Se não for natural, se não for na disposição natural de servir a Jesus Cristo, não vai ter multiplicação. Não vai. As pessoas parecem que estão carregando um caminhão de cimento. Você está entendendo? Para fazer as coisas. Por quê? Porque não está sendo natural. O cristianismo ele tem que ser natural. Ele tem que tomar esse caráter natural. É a mesma coisa que ler Bíblia. Ler Bíblia deveria ser natural para a gente. Orar deveria ser natural para a gente. Não deveria ser pesaroso. Por quê? Porque nós nascemos no Espírito de Deus. Temos livre acesso ao trono da graça do Senhor. Você está entendendo? Então nós temos que voltar a ter um movimento natural da igreja. Um movimento natural. E isso não é a despeito de regras e de organização. As regras e as organizações deveriam ser absorvidas de forma natural dentro da igreja. Naturalmente, não deveria ser forçado as coisas acontecerem. Elas deveriam acontecer com maior naturalidade. Por que eu estou falando isso? Porque depois do 3º século, se você estudar a história da igreja, vai vir um imperador chamado Constantino. Até o 3º século da igreja, a igreja ela titubeou entre liberdade e perseguição, mas ela nunca foi uma religião estatal. Nunca foi uma religião estatal. Escreve bem o que eu estou falando. Uma religião estatal, uma religião do governo. Ela era uma religião do povo, certo? Como nós vimos. Das pessoas na casa, da liberdade de culto e da falta de liberdade de culto, independente da circunstância. Eram as pessoas na casa orando, falando com Deus e vendo o milagre acontecer de forma natural. A partir do 3º século, o Estado, na pessoa do imperador Constantino, assume a fé cristã e persegue todas as outras religiões. E aí obriga todo o povo
debaixo, todo o romano, todo cidadão romano e todo o reino romano a ser cristão. E se transforma na igreja que nós conhecemos como Igreja Católica Apostólica Romana. É isso que aconteceu a partir do 3º século. Nós estamos no século 21. No 3º século, a igreja se perdeu quase que completamente. Ela não deixou de existir, ela continuou existindo mesmo dentro desse processo todo, mas ela se transformou numa igreja estatal até o século XV. Não é pouca coisa, gente. Não é pouca coisa. Nós estamos falando de muitos séculos debaixo da tutela romana, debaixo da metodologia romana. E aí, quando vem e nasce Lutero, Zwingli, que é um nome difícil de falar, que eu devo ter errado, nasce Lutero, esse cidadão, e Calvino, eles não fazem uma reforma estrutural da igreja, e é isso que você precisa pôr na cabeça. Eles não reformaram a estrutura da igreja, eles reformaram a teologia da igreja. Eles eram teólogos, homens que ponderavam, refletiam e ótimos pregadores da palavra que não estavam reformando a estrutura de culto da igreja, mas reformando a forma de pensar, lutando contra uma teologia escravizada e estatal. Você está entendendo? Só que aí o que acontece? A ideia de igreja no templo toma conta de todo rei. O rei ele tem uma ideia fixa. A casa do rei e a casa do Deus do rei. É ou não é verdade? Então era muito comum nos impérios passados, nos imperadores, eles dedicarem construções e construções de templo como casa de Deus. Então essa ideia veio durante séculos sendo construída. Durante séculos. E mesmo a igreja da Reforma, ela continuou ainda dentro das paredes da igreja, porque, como eu disse, ela não veio reformar a forma de culto, mas veio reformar o quê? Veio reformar a teologia, o entendimento da palavra de Deus. Então essa ideia de casa de Deus e casa do rei veio durante todos esses séculos. E somente em 1980 rompeu a ideia de 1980. Não faz muito tempo, a igreja saiu das 4 paredes para poder ganhar vida de novo no meio das pessoas. Você está entendendo? Isso aqui é um breve relato histórico, tá? Foi aonde começou os movimentos de igreja no lar. De movimento de G12, movimento de M12, com todas as suas peripécias, com todas as suas dificuldades, porque todo movimento tem, presta bem atenção, todo movimento tem excesso. Eu acho que só a Igreja Evangélica das Nações que não tem. Mas todo movimento tem excesso. Todo movimento tem excesso. Todo movimento tem excesso. E o que eu quero dizer com excesso? Todo movimento tem pulso firme, todo movimento tem autoridade firme, todo movimento ele regra situações, todo movimento, por exemplo, mesmo o movimento do M12 e do G12, eles vieram sendo trazidos à força para dentro da igreja. Você está entendendo? E por quê? Porque as pessoas não estão acostumadas com esse movimento da igreja no lar. Não estão. Por mais que a gente fala que nós somos igreja, a gente tem uma referência de templo na cabeça. E quanto mais bonito, melhor a igreja. Pode não ter ninguém. As igrejas da Europa tá tudo morrendo e tudo virando muçulmano. Mas é um baita de um templo. Tá mudando o nome do Santo Paulo, do Santo Damião para Santo Maomé. Mas é um baita de um templo. E a nossa cabeça é assim. Você está entendendo? Porque isso foi colocado dentro de nós.
A igreja no lar, ela dá muito mais trabalho do que a igreja no templo. Por que que ela dá mais trabalho do que a igreja no templo? Porque ela exige que todos funcionem. Ela exige que todos trabalhem. Ela exige que todos sejam cristãos, no mínimo zelosos com a palavra de Deus. E mesmo aqueles mais zelosos, que para mim a referência de um grupo mais zeloso do que o puritano, não existe. O puritano é o grupo mais zeloso no século XVI com relação à palavra de Deus. Eles eram extremamente zelosos e eles também cometeram excessos. E eles também cometeram erros. Mas muito zelosos com relação à palavra de Deus. Eles também não conseguiram instituir a ideia de igreja no lar. Tudo que eles conseguiram instituir é a ideia de culto familiar. A gente herdou dos puritanos essa ideia de culto familiar. Então, quando o teu pastor falar, faça culto no lar, é porque quem fazia o culto no lar eram os puritanos. Eles eram um movimento do culto no lar. Só que não era um movimento de evangelização no lar. Não era um movimento da reunião da igreja no lar, da comunidade no lar. Você está entendendo o que o pastor está dizendo? Então, veja bem, a base bíblica você vai encontrar de de Atos dos Apóstolos, todo o desenvolvimento da igreja funcionando dentro de casas. Funcionando dentro de casas. Toda a parte bíblica funcionando dentro de casa. Com a ideia de que todos os cristãos funcionam dentro do reino de Deus para servir a Deus. Todos os cristãos com essa responsabilidade de, no mínimo, orar, no mínimo, ler a Bíblia, no mínimo, servir como um proclamador da palavra de Deus, como uma pessoa que canta e louva a Deus com todo o coração. Era o mínimo dos cristãos do primeiro século. E isso fazia com que o movimento fosse natural. Acontecia de forma natural. E esse movimento, mesmo sendo natural, ele não perdia a referência de liderança apostólica, porque havia um respeito por aquilo que Jesus Cristo instituiu, que era a autoridade apostólica e a autoridade pastoral dos apóstolos. Vocês estão comigo? Estão acompanhando? Então, assim, dentro desse estudo nosso, que nós vamos chamar chamar, como nós temos chamado os nossos estudos, de doutrina, quando a gente olha para o movimento da doutrina da igreja, a igreja ela nasceu dentro dos lares. Ela nasceu nas ruas, melhor dizendo, mas ela se desenvolveu dentro dos lares. Ela nasceu num movimento de rua que se desenvolve dentro dos lares com o objetivo de que todo cristão pudesse ser um líder. Um líder, não um líder de um grupo, mas o líder de si mesmo, que pudesse, soubesse os parâmetros do bom relacionamento com Jesus. Todos nós deveríamos saber o básico de um relacionamento com Deus. Não deveria ser algo anormal para a gente, nem mecânico. Deveria ser natural e uma coisa que é totalmente desejada por nós. Amém? Totalmente desejada por nós. Por quê? Porque era assim no começo. Sempre foi assim. As pessoas se convertiam fruto de uma ação do Espírito de Deus, fruto de uma sede, uma fome na alma e no espírito, e estavam prontas para obedecer aqueles homens a todo o custo. Então, a gente precisa voltar para essa naturalidade do Evangelho, essa naturalidade de obediência, essa naturalidade de permanência nas coisas de Deus, para que a nossa corda possa funcionar com mais naturalidade. Então, assim, não é uma crítica que o pastor vai fazer, mas não tem como não ver. A gente tem dificuldade de fazer uma oração de oferta. Não é natural isso, gente. É natural? Não é natural. Isso eu tinha dificuldade com adolescente. Agora a gente com adulto, não é natural. Não é normal. É normal? Você está entendendo? Eu não estou fazendo uma crítica, eu estou refletindo.
Isso não é normal, gente. A gente tem que avaliar isso. Se a gente tem dificuldade, a gente precisa crescer em cima das nossas dificuldades. E eu reconheço que tem pessoas que têm timidez, mas a gente passa pelo tratamento, a gente vai tratando isso, vai cuidando até a pessoa ter condições de fazer. Agora, não dá para deixar as coisas acontecerem assim, a vida toda do mesmo jeito, da mesma forma. Você está entendendo? Não é natural, não é normal. O cristão precisa crescer na fé dele. Ele precisa desenvolver na fé dele. Não é normal e não é natural ficar parado, minguando. Isso é uma proposta dos infernos, não é de Deus pra gente. Entende? Amém? Então, assim, o meu anseio é que a gente possa voltar a viver de forma natural dentro das nossas cordas, aonde a gente tenha desejo, porque quando a gente fala de corda, a gente não fala de uma reunião, a gente fala de relacionamento. Corda é relacionamento. É relacionamento que a gente está aprimorando. Agora, se houver hostilidade de relacionamento, a corda não vai funcionar. Você está entendendo? Então é por isso que a gente tem que fazer aquilo que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz? A gente tem que se ajustar entre nós. A gente tem que se resolver entre nós. A gente tem que buscar o melhor entre nós. Por quê? Porque é assim que Deus age, na unidade da corda, na liberdade que a corda tem. Entende, irmãos? Então, assim, são coisas que a gente vai pontuando e a gente precisa refletir como a gente pode melhorar. Nós que executamos a corda, seja líder de corda, seja anfitrião da corda, seja pessoas que estão vivendo dentro da corda. Por quê? Porque a igreja no lar ela é importante para o crescimento da igreja, não numericamente, mas para o crescimento missionário da igreja, porque é a tentativa da gente fazer com que a igreja volte para fora do templo. Você está entendendo? Senão a gente vai fazer reuniões de culto, e todo mundo vai assistir culto. Eu posso fazer culto a semana toda, gente. Eu posso pregar de segunda a domingo. Vai chegar uma hora que eu vou morrer mais cedo, é lógico. Por quê? Porque eu pregar para um monte de gente só assistir, só se deliciar, só criticar no dia que é bom e se alegrar no dia... Não, criticar no dia que é ruim e se alegrar no dia que é bom, o pastor morre. Então, assim, a produtividade está na nossa unidade. Essa é a produtividade da corda. No bom relacionamento. No desenvolvimento natural que cada um tem dentro da sua corda. Trazendo vida, discipulando vida. Discipulado é uma coisa extremamente importante para a corda. Quem discipula quem? Quem caminha com quem? Você está entendendo? Então, assim... A doutrina da igreja no lar, ela é fundamental para a gente poder executar de forma natural a nossa corda. Simplesmente. De forma natural. Respeitando as regras, respeitando as direções, mas fazendo de forma natural. Eu posso reunir no parque? Lógico que pode. A gente faz preferencialmente. Quem fez o TBL sabe do que o pastor está falando. Quem fez o TBL, no primeiro dia de TBL, o pastor Paulo fala que preferencialmente a corda acontece na casa, mas você pode estudar na porta da casa, você pode estudar na empresa. A corda ela é flexível e ela não pode ser engessada em uma estrutura que a gente acha que tem que ser daquele jeito. Ela precisa simplesmente acontecer a partir do relacionamento e de forma natural. Natural. Amém? Natural. Naturalmente. Não precisa... aqui, ó, algumas dicas. Não precisa corda especial toda vez necessariamente ser uma programação com filme. E não precisa ser toda vez necessariamente ser no parque. Pode ser um passeio junto, mas que seja um momento especial, pode ser um momento de pregação. O que não pode faltar é o compartilhamento da palavra de Deus
alguém do grupo compartilhando a palavra de Deus. Pode ser no aniversário, mas alguém vai chamar em algum momento e falar assim, gente, eu quero testemunhar, eu quero falar desse versículo bíblico, eu quero orar para que você seja abençoado. Isso é corda especial. Amém? Entende? Eu quero que você seja instigado a viver algo diferente, a viver essa experiência de ter uma corda natural, de forma natural. A minha corda está vivendo de forma natural e você vai ver como a sua corda vai potencializar. Se ela for uma obrigação porque o pastor falou que ela tem que ser, ela não vai prosperar. Ela não vai prosperar. Ela tem que ser natural. Vocês têm que ir porque quer adorar a Deus, vocês têm que ir porque quer orar, quer ver milagre. Olha, eu estou vendo o dia que a corda vai reunir para orar por um milagre. Vamos orar pelo milagre da Rosa. Você sabe o que a igreja no Brasil fazia? Quando alguém fica doente na igreja, o pessoal vai na porta do hospital fazer vigília de oração, gente. E o povo é curado. No dia que a Beth estava internada e que ela foi curada, você acredita que durante um período naquele hospital de Santa Casa não teve um óbito? Um óbito! Porque a igreja estava na porta do hospital fazendo um movimento de oração que já ultrapassou os limites da denominação e pessoas de outra denominação vinham, se reuniam na porta do hospital, levantavam a mão e começavam a clamar, 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 orar, 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 orar. Isso é igreja. Isso é o povo livre, o povo da rua, o povo de Deus, que tem liberdade de fazer isso e não tem vergonha para fazer. Amém? E aí a gente vai ver o milagre, a gente vai ficar abobado pelo milagre de Deus, porque a gente está vivendo de forma natural aquilo que Deus mandou a gente viver de forma natural, que é a igreja. Não é as regras e as organizações, elas não podem impedir o caminho natural da igreja, porque é assim anda regra e organização do lado da reunião. Amém? Ela não pode, a gente não pode ficar com essa linguagem que, porque tem muita organização, tem muita regra e a gente não consegue ser natural. Não consegue ser natural porque a gente não quer ser natural. Você está entendendo? A naturalidade vem de dentro. A gente põe regra porque tem que ter regra. Faz parte do processo para poder proteger o ambiente mínimo da reunião. Amém? Assim foi com os apóstolos, assim foi com Jesus, assim foi em toda a igreja de Cristo, em todos os lugares da terra. E assim vai ser na Igreja Evangélica das Nações. Porque se não for assim, não é igreja. Amém? Oremos ao Senhor. Chegou às 10h30. Peço desculpa porque eu não coloquei em slide, não tive tempo de fazer, mas a hora que eu tiver um pouquinho mais de tempo e um pouquinho mais de tranquilidade, eu posso trabalhar em cima dos slides. Então, a minha oração hoje é para que a gente possa alcançar cordas naturais, que elas funcionem de forma natural, que os relacionamentos sejam naturais e verdadeiros. E que respeitem as regras básicas, porque é natural respeitar as regras básicas. É também natural. Faz parte de um movimento natural respeitar os princípios básicos. Amém? E o próprio Jesus tinha seus princípios básicos. Aquele que não tomar a sua cruz e seguir não é digno de mim. Ok? Então não veja como pesaroso a gente ter regra, a gente organizar, mas veja como um cuidado que a gente precisa ter. Daqui a pouco tem um evento trombando no outro, daqui a pouco tem uma corda trombando na outra, aí o pessoal vai falar, pastor, por que a gente não regrou isso? Por que a gente não regrou, irmãos? Não é?
É porque a gente tem uma aversão terrível por organização, principalmente o povo brasileiro. Nós temos isso. Achamos que é até um pecado organizar as coisas. Não é? Não é verdade? Então a gente tem que estar aberto para a ação do Espírito de Deus, para que a gente possa caminhar com naturalidade e experimentar as grandes coisas do Espírito de Deus que Ele tem para a gente. Amém? Ok? Oremos ao Senhor. Senhor Jesus, como Calvino diria, eu quero dizer nessa noite, Pai, que eu confio totalmente no Senhor como um ministrador na vida dos meus irmãos. Calvino diria que toda vez que um pregador prega, são dois pregadores que pregam. Um pregador humano, que prega a palavra humana, e um espiritual, que vai lançando as flechas das palavras dentro da nossa alma, transformando aquilo que precisa ser transformado. E eu quero pedir, Espírito Santo, que o Senhor tenha liberdade de lançar a Tua palavra no nosso coração, na nossa mente, para abrir o nosso entendimento, para abrir, Deus, o nosso conjunto de fé, que muitas vezes está fechado, nós temos dificuldade, e às vezes até mesmo ações malignas, Deus, que vão fechando a nossa mente, o nosso entendimento para entender da Tua palavra. Senhor, eu quero pedir que o Senhor tenha misericórdia, tenha graça sobre a Tua igreja, abençoe a gente de forma que a gente possa alcançar essa naturalidade de servir o Senhor, Pai. Com naturalidade, com disponibilidade de Te adorar, com disponibilidade de viver e com muito zelo, Pai, em avaliar e respeitar a Tua palavra, como os puritanos faziam, Deus. Que nós possamos ter esse zelo, Pai, com as Escrituras, que nós possamos ter esse cuidado de examiná-la, aprender dela e praticá-la na nossa vida. Que o Teu Espírito Santo nos ajude, nos abençoe, nos guarde, nos ilumine para a glória do Teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a casa dos meus irmãos, que a casa deles seja a casa, o apartamento, e a própria vida dos meus irmãos seja um porto seguro para outros poderem expressar sua fé, poderem se deliciar no Senhor, Pai. Porque essa que é a verdade, a gente se deleita no Senhor quando vemos nossos irmãos abastados do Senhor. Que o Senhor possa colocar abundância no nosso meio, abundância de testemunho, abundância de milagre, abundância, Deus, de relacionamento com o Senhor, o desejo de orar e ser ouvido pelo Senhor, de forma que a vida seja transformada, mudada e inclinada somente para o Senhor. Quero pedir, Deus, que essas ideias pequenas, essas ideias tacanhas, Deus, que às vezes vêm sobre nós de que nós não somos capazes, de que nós não temos condições. Senhor, coloca essas ideias por terra, Pai, porque já está mais do que comprovado que o Senhor não escolhe os capacitados, mas o Senhor capacita os escolhidos, Deus. Nós já sabemos disso. Isso é bem verdade, não somente na nossa vida, mas na Tua palavra. O Senhor sempre capacitou os escolhidos para serem e fazerem aquilo que o Senhor deseja. Por amor do Teu santo nome, o Senhor sempre fez isso, vai continuar fazendo e vai até a volta do nosso Cristo. O Senhor tem essa regra. Chama as coisas mais loucas do mundo para confundir as sábias. Se nós somos, ó Deus, essas coisas mais loucas do mundo, que nós sejamos loucos para o Senhor, para viver para Ti e para evitar o mundo, Deus, para evitar os pensamentos da carne, para evitar, Deus, os desejos malignos, as mazelas humanas, que nós aprendamos no Senhor, Pai, a viver conforme o Senhor deseja. Que o Senhor abençoe cada corda com
com liberdade e naturalidade de louvar o teu nome, com liberdade e naturalidade de se relacionar. Se existe, Senhor, sentimento truncado, resistente com relação às pessoas da corda ou com relação às direções que muitas vezes é tomado, que o Senhor, Pai, possa tirar isso do coração dos nossos irmãos, que o Senhor possa mostrar, Deus, de forma graciosa de que todos nós, mesmo nos nossos excessos, fazemos com o zelo que nós temos no Senhor, Pai, porque todos nós queremos entregar ao Senhor uma grande obra, uma obra abençoada, uma obra que salva a vida. Nós não queremos impedir aquilo que o Senhor começou na terra, nós queremos só ser instrumentos do Senhor. E nos ajude a entender o zelo por isso, nos ajude a entender, Deus, o cuidado, nos ajude a entender e a praticar, Deus, o fervor nas nossas orações e na nossa vida com o Senhor, em nome de Jesus. Nós pedimos isso, que o Senhor abençoe cada corda, cada líder de corda, cada anfitrião de corda, cada membro de corda, cada líder auxiliar, e que todos nós possamos absorver essa ideia de fazer uma corda natural no Senhor, em nome de Jesus. Amém? Deu para aprender um pouquinho? Não, foi bem rápido, tá? Um flashback, não dá para contar em um dia ou em 40 minutos todos os meandros da história da igreja, e eu consegui contar mais ou menos aquilo que eu me lembro, né? E que eu estudei, mas que a gente possa olhar com carinho, né? Com bastante atenção, porque realmente nós estamos num processo de mudança e não faz muito tempo. E nós não podemos, em nome dessa mudança, dessa liberdade, usar para libertinagem o que está acontecendo. Nós queremos sim voltar a ser uma igreja do povo, que fala a língua do povo, mas que não bagunça como o povo. Esse é o nosso desejo. Nós queremos tirar o povo da bagunça. E nós queremos introduzir num lugar santo, puro e santificado pelo Espírito de Deus, que é a igreja. Amém, queridos? Amém? Nós somos a igreja de Cristo. Posso só falar uma coisa? Pode. Gominho, né? Tri, se você for vir pra cá, se você for trazer as crianças, traz elas com a parte de cima branca. Vou negar que a gente vai colar uma bandeirinha, tá bom? Do culto, né? Do culto. E, Tiago, coloca no Daniel a parte de cima branca, se você tiver um negar, é pra vocês duas que faltava eu falar. Tá. Bom? O negar. A parte de cima branca. Ok? Tranquilo? Amém? Ok? Tranquilo, irmãos? Então aí todo mundo fica ligado, os pais fiquem ligados aí para trazer as crianças com a parte de cima branca. Então os pais já sabem, né, Vanessa? Só a Adri e a Tieco, né? Tieco já sabia. Tá bom. Avisa da microcorda. A microcorda, a Beth está avisando da microcorda já. Deixa eu terminar primeiro aqui, depois nós vai para os avisos. Espera aí. Irmãos, eu escutei uma coisa muito importante. Eu estou até pensando em fazer eu vou ver se eu consigo propor um curso de criação de filhos. Mas enquanto eu não consigo fazer esse curso de criação de filhos, eu vi uma dica. Eu tenho estudado muito sobre o movimento puritano, e na criação puritana, quando um filho pedia para o pai fazer determinada coisa, o puritano falava assim: vai para o seu quarto, fecha a porta e ora, e vê o que o Senhor quer que você faça. Uma coisa bem interessante. Eu vou começar a aplicar. Se você achar interessante, tá? Eu vou começar a fazer, que eu achei bem interessante. Aí manda a criança ir orar e ver se aquilo que o Senhor quer que ela faça, porque na ideia do puritano, o tempo é o maior tesouro que uma pessoa tem. E a gente precisa fazer tudo e ensinar os nossos filhos a fazer tudo que o Senhor deseja com o nosso tempo. Então, já ensinando eles a buscarem a Deus para ver se aquela programação que ele quer é de Deus ou não é de Deus. Se ele não souber responder: papai, o Senhor Jesus não falou nada. Então, o Senhor Jesus não falou nada, você precisa aprender a buscar, então reflita comigo. Isso é a coisa mais importante que você pode fazer agora? Porque o seu tempo
precisa ser investido com coisas importantes. O nosso tempo precisa ser investido com coisa importante. Não dá tempo para não investir com coisas importantes. Amém? É só uma dica que eu achei interessante dar para os irmãos, porque eu vou começar a praticar aqui em casa. Vamos ver o que isso vai dar. Depois vocês compartilham como é que foi aí, né? E aí eu vou compartilhando com os irmãos como é que foi aqui. Por causa da preocupação que a gente tem que ter com os nossos pequenos. Aproveitando que nós vamos ter o culto das crianças esse final de semana, já vamos preparando eles para isso. Amém? Ok? Para esse trabalho que é de Deus. Beleza? Beleza? Tranquilidade? Amanhã microcorda dos homens, sexta-feira das mulheres, e no dia 30 da semana que vem vai ter a microcorda das mulheres, mas o pastor ele vai fazer um momento de oração na igreja a partir das 10 horas da noite, tá? Na semana que vem, dia 31, dia 30, na semana que vem, nós vamos fazer um momento de oração e aqueles que quiserem ir, está aberto para a gente poder fazer um momento de oração na igreja das 10 até as hora que Deus mandar. Ok? Beleza? Tranquilo? Quem puder ir, não vou obrigar ninguém, mas quem puder ir vai, quem não puder não vai. E aí a gente vai programando outras a posterior, porque a ideia é fazer mais momentos de oração comunitária. Tá bom? Beleza? Então tá jóia, irmãos. Era só isso que eu queria transmitir. Deixa eu desligar aqui o gravador, que já deu 1 hora e 8 minutos. Vou ter que cortar bastante.